Boa tarde, a paz do Senhor. No dia de hoje, sábado, desejo a todos um bom final de semana, desejo a todos um dia abençoado. E hoje estarei meditando na palavra de Isaías, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 20. Aqueles que quiserem me acompanhar, estiver em casa, quiser abrir na palavra do Senhor em Isaías 1, do 11 até o 20, estarei meditando e que os irmãos aí venham me acompanhar aqui na leitura, em nome de Jesus, a qual o Senhor diz, para o povo de Israel. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros e nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazeres ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que ore muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lave-se e purifique-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Aqui está a palavra do Senhor, a mensagem a qual Deus usa Isaías para falar com o povo de Israel. Sabemos que nesse tempo, quando Deus levanta o profeta Isaías, o povo ele estava longe da presença de Deus, eles estavam afastados da presença do Senhor. O povo não queria mais ter compromisso com Deus. O povo de Israel estava adorando outros deuses. O povo de Israel estava fazendo coisas terríveis. Não só o povo, mas os líderes e sacerdotes, todo mundo estava uma desordem, uma bagunça tão grande, que Deus ele vem usando os profetas para poder falar com o povo, para que o povo viesse voltar para o arrependimento, ao qual o povo não queria se arrepender dos pecados. O povo estava totalmente assim, independente, achando que eles eram o bambambam, que podia fazer e acontecer. Eles preferiam pedir socorro, ajuda. A nação pagã, Síria, ajuda do povo do Egito, do que pedir socorro a Deus. Então o povo estava totalmente assim, infiel ao Senhor, adorando outros deuses. As autoridades faziam coisas terríveis, eles eram injustos com as pessoas inocentes, eles favoreciam os mais importantes e desfavoreciam os mais simples, os mais humildes. Eles pegavam pessoas honestas e vendiam como escravos, pessoas que não tinham condições nem de contratar um advogado para se defender. Então eles estavam fazendo coisas terríveis. Eles não estavam mais ajudando as causas das viúvas, eles não estavam mais defendendo os inocentes, estavam fazendo coisa terrível. Naquele tempo, pai e filho ia para o templo pagãos para poder
ali, né, se deitar com aquelas meretrizes, e eles acreditavam que fazendo isso a terra deles ia produzir mais frutas, ia produzir mais cereais, que os rebanhos ia procriar mais, ia crescer mais, multiplicar. Então estavam fazendo coisa que não estava agradando a Deus, né? E se a gente for reparar, isso vem lá de trás. Sabemos que nos tempos de Salomão, o povo naquela época estava em obediência a Deus, viviam bem. Naqueles tempos Deus era com o povo, tudo estava ocorrendo mil maravilhas. Mas depois que Salomão pecou, Deus ele tirou, né, o reinado de Salomão em geral, né, do povo de Israel, e permitiu que Salomão governasse somente a tribo de Judá. E Deus levantou outro rei, ao qual é chamado Jeroboão, para governar o povo de Israel. E nesse período existia dois reis, né, o rei de Judá e o rei de Israel. E quando Salomão morre, ao qual o seu filho fica no lugar dele, Roboão, fica governando a tribo de Judá, e ali os dois não se entendem, né? Não se entendem, né? E quase surge uma guerra. Não lembro se depois tem guerra entre o Roboão e o Jeroboão. Eu creio que não, agora o Espírito Santo me lembrou que não, porque Deus, quando eles iam armar um para atacar o outro, Deus fala com o Roboão, né? Você vai atacar o seu próprio povo, o seu próprio irmão, o povo de Israel. E então ali eles viveram ali naquele conflito, mas passando aquilo ali, o que aconteceu? O povo de Israel ia para Jerusalém adorar a Deus. O povo de Israel ia para o templo a qual Salomão tinha construído, e ali eles levantavam sacrifício ao Senhor, ali eles adoravam o Senhor. E Jeroboão ele teve uma ideia, uma péssima ideia. O que Jeroboão pensou? Eu vou construir 2 touros aqui, para que o povo não precisasse de ir para Jerusalém, para não adorar o Senhor lá. Eles poderão adorar aqui mesmo, esses deuses aqui, esses touros a qual eu estarei construindo. Porque Jeroboão pensou dessa forma? Porque ele estava com medo do povo de Israel ir sempre lá adorar o Senhor em Jerusalém, e do povo passar para o lado de Roboão. Então ele preferiu fazer esse touro para que o povo não fosse lá para Jerusalém, porque poderia correr um risco do povo ficar do lado de Roboão, né, filho de Salomão, a qual governava a tribo de Judá, e isso poderia ser uma ameaça para ele, até mesmo alguém querer matar ele. Então ele pensou desse jeito. Mas sendo que isso para Deus foi abominável, foi uma coisa assim terrível. Deus não se agradou disso, porque além de ele estar pecando, ele fez que o povo de Israel pecasse também. E com isso foram abrindo as portas do pecado. E o povo foi cometendo pecado acima de pecado. O povo foi fazendo coisas terríveis, adorando os deuses a qual Deus não se agradava. E sabemos que Jeroboão morreu, e assim foram surgindo outros e outros reis, e esses reis também continuaram fazendo a prática do pecado a qual Jeroboão fez, né, o rei de Israel, e assim a contaminação foi vindo em descendente em descendente, e isso por os olhos de Deus era terrível. Deus não estava mais se agradando disso. Então Deus ele enviou os seus profetas, né, assim como enviou Isaías, também enviou Joel, enviou Amós, enviou também Oséias, enviou esses profetas para profetizar, né, para ser o porta-voz de Deus, para ser o mensageiro do Senhor, de trazer a palavra para o povo de Israel, a palavra de arrependimento, ao qual o povo não estava querendo se arrepender dos seus pecados. E cada um desses profetas, eles profetizaram, né, pregaram, né, anunciaram a palavra de Deus
a cada rei diferente, em cada época diferente, a qual aqueles reis estavam governando o povo de Israel. E com lá mais para frente também os reis, né, de Judá também vão se contaminar, e vai ser uma coisa terrível. Assim como eu já falei, né, o povo estava fazendo coisas absurdas, eles estavam adorando os deuses, né, de Baal. Eles mesmos faziam, no livro de Isaías fala, né, mais lá para frente, que eles mesmos faziam a própria estátua, né, ao próprio os deuses lá, e adoravam, né, e ali eles se contaminavam com o povo vizinho. E Deus, ele não estava mais se agradando disso. Então o que Deus fez? Usou esses profetas para alertar esses profetas, para chamar a atenção desse povo a voltar para a presença de Deus. Então Deus chamou esse povo para que eles viessem se arrepender dos seus maus caminhos, porque se eles não se arrependessem, eles seriam castigados, eles seriam levados como prisioneiro né? Assim como eles foram lá na frente, lá em Ezequiel, nós vamos ver que o povo foram levados como cativeiro para a Babilônia, e Jerusalém foi destruída. Mas eu não quero focar lá, quero focar no livro de Isaías. Então vocês vão ver que o povo aqui, o contexto dessa palavra, o povo está longe da presença de Deus, longe. Se for levar para trazer para os dias de hoje, nós vemos como é que está as coisas no mundo, no nosso Brasil mesmo, como é que está o nosso governante, os prefeitos, fazendo coisas terríveis, muitos corruptos, muitos ganhando dinheiro para poder favorecer o rico, e às vezes prejudicar o pobre. Você vê a corrupção, você vê como é que está o povo, você vê como é que está a imoralidade de hoje em dia. As pessoas estão longe da presença de Deus, as pessoas não estão nem aí mais para Deus. Deus vem alertando o povo, assim como veio alertando o povo de Israel: se conserte, porque o dia do Senhor está vindo, o Senhor virá com a ira, e irá julgar a cada um. Aquilo que vocês plantam, aquilo que vocês fazem, vocês vão colher a morte, vocês vão colher a destruição. Então eles não estavam preocupados, mas Deus usava os profetas para pregar, para falar, para chamar a atenção do povo, mas o povo não dava ouvido, muito pelo contrário, ainda queria matar os profetas que Deus enviava. Mas Deus, né, ele todo o tempo ele vem alertando. Pode ver que a palavra do Senhor, pode ver que a Bíblia, se você for ver de Gênesis e Apocalipse, você vê que sempre Deus ele dá uma oportunidade para a pessoa se arrepender. Ele sempre dá uma chance para a pessoa reconhecer o erro e não cometer mais aquele pecado. Você vê como foi Davi, né? Davi, um homem de Deus, né, segundo o coração de Deus, por momento de falta de vigilância, né, ele peca contra Deus, né, se deitando com a Batseba, e com isso, né, ele peca contra o Senhor. E quando Deus envia o profeta Natan, e ali ele fala em parábola para Davi, e Davi, quando o profeta Natan fala que esse homem é Davi na mesma hora ele se arrepende dos pecados dele. Ele se arrepende com tanta profundeza assim, que ele nem se importa com as consequências do pecado. Ele se arrepende de tal maneira que o Senhor ele age com misericórdia, né, e perdoa os pecados de Davi. Pode ver que quando a gente não se arrepende dos nossos pecados, quando a gente não se arrepende daquilo que a gente faz, a gente impede de Deus agir com a misericórdia e com a graça dele ao nosso favor. Porque se a gente se arrependesse, o que ia acontecer? Deus iria nos perdoar e nós poderíamos estar vivendo dignamente novamente com Deus. Mas por às vezes, por motivo às vezes de orgulho, igual esse povo estava muito orgulhoso, por falta de humildade, de se humilhar perante ao Senhor, muitos não têm se arrependido.
E Deus, ele vem convidando o povo para se arrepender, porque o tempo de se arrepender é agora, porque quando o Senhor voltar vai ser tarde, não vai ter mais jeito. Agora é o momento de se arrepender, o dia de hoje, porque amanhã pertence a Deus. Porque se o Senhor voltar agora, como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que eu estou? Será a maneira que eu estou vivendo? Eu peço você nesse momento que está assistindo esse vídeo, examina você, como é que você está nesse momento? Será que do jeito que eu estou, eu serei salvo? Examine você mesmo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para poder o quê? Alertar, para convidar o povo a se arrepender dos pecados. Vocês a qual estão ouvindo, nação brasileira, todo o universo, ouve o que a palavra do Senhor diz, né? A importância de se arrepender para que não venha lá na frente ter uma grande decepção, porque sabemos que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Então o momento de se arrepender é agora, porque depois que Jesus voltar, já era, não vai ter mais jeito, não vai ter mais oportunidade de se arrepender, de ser salvo pela graça, por favor de Deus. Não vai ter como esse privilégio a qual o Senhor, essa bênção, esse presente, essa graça a qual o Senhor nos deu. E engraçado que o livro de Amós também é um livro muito interessante, a qual também vem pregando sobre o arrependimento para o povo de Israel, né? E no livro de Amós, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 4, a qual eu estarei lendo aqui com os irmãos, olha o que Deus fez para que o povo viesse se arrepender, e mesmo assim o povo não se arrependeu. Achei, capítulo 4, versículo 6. Olha o que o Senhor fez. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades, e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não, e nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante nem para beber e nem para matar a sede. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então aqui o Senhor permitiu que passasse um período de fome, permitiu que faltasse água, Deus veio castigando o povo, para que o povo viesse se arrepender dos seus maus caminhos, e mesmo assim o povo não quiseram se arrepender. Com tudo isso que Deus permitiu que acontecesse naqueles tempos, o povo não quis se arrepender, e trazendo por dias de hoje, Deus tem permitido coronavírus vir. Antes do coronavírus, já tinha um período que a água estava suja, e estava uma dificuldade para comprar água para beber, e era uma correria para lá, fila para poder conseguir comprar água, e às vezes ficava na fila, não tinha água nem para comprar. Depois da água, veio esse temporal, essa chuva forte, essa chuva a qual destruiu bastante casa, alagou bastante cidade, muita gente perdeu muita coisa, e para completar isso, esse ano, e para completar tudo isso, o que aconteceu? Veio o coronavírus. Os pessoal não tinham nem se recuperado da tempestade, da chuva a qual tinha acontecido, e veio esse coronavírus. Então tudo isso Deus tem permitido para que o povo venha amolecer o coração, para que o povo venha se arrepender dos pecados. E o povo, eles tem agido como o povo de Israel aqui. Tem acontecido fome, tem acontecido às vezes em lugares que não tem nem água para beber, não tem nem comida para comer. Você for num país aqui vizinho, em Venezuela, a coisa lá, a situação está pior do que o Brasil.
E mesmo assim, você vê que o povo não se arrepende com esse coronavírus, com tudo o que tem acontecido. O povo tem ficado na rua, o povo tem ficado no bar, o bar está lotado, o bar está cheio demais. O povo não tem dado ouvido à palavra de Deus, né? Os profetas têm pregado, né? Têm anunciado, proclamado a palavra de Deus, e o povo não tem dado ouvido à palavra do Senhor. O povo não tem dado ouvido àquilo que o Senhor está dizendo. O tempo de conserto é agora. O povo tem pregado sobre arrependimento, tem pregado sobre o pecado, o profeta tem pregado sobre o que agrada a Deus, o que não agrada ao Senhor. A igreja tem pregado sobre o Evangelho, tem pregado sobre a mensagem de Deus, tem pregado sobre a mensagem da cruz. O povo tem pregado, né, que a única maneira de ser salvo é através de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor diz, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para nós ir até Deus, nós temos que seguir o caminho de quem? O caminho de Jesus Cristo. Jesus era o que? Um homem verdadeiro, então nós temos que viver com a verdade. Jesus era uma pessoa reta, então nós temos que viver num caminho reto. Jesus andava de acordo com Deus, então nós também temos que andar de acordo com Deus. Jesus era santo, nós também temos que ser santo. Santo é o que? Separação, separar do mundo, não se conformar com as coisas do mundo, ter uma vida separada do pecado, ter uma vida em santidade com Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós obediência. Deus quer de nós que nós venhamos seguir uma vida reta, uma vida de obediência. Assim como eu li lá em Isaías 1, né, a qual Deus vem falando, que Ele estava detestando os sacrifícios a qual o povo de Israel oferecia. Ele estava odiando as festas da lua nova e outras festas religiosas. Ele estava detestando os sacrifícios, ele estava com nojo de tudo aquilo. Por quê? Ele estava com nojo, porque o povo estava oferecendo sacrifício a Deus de qualquer maneira, estava adorando a Deus em pecado. Deus, Ele não quer que a gente adore Ele em pecado. A palavra do Senhor diz o quê? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta eu estar louvando, não adianta eu estar pregando, não adianta eu estar tocando no instrumento, tocando nas coisas sagradas de Deus, não adianta eu estar orando, porque Deus não vai ouvir minha oração, de qualquer maneira. É necessário que nós venhamos nos arrepender para que Deus venha agir com a sua graça a nosso favor. E aí sim nós podemos louvar o Senhor, podemos adorar o nome de Deus, podemos fazer sacrifício a Deus, porque não adianta eu fazer sacrifício em pecado, porque Deus, Ele não vai ouvir, Deus não vai atender, Deus não vai receber a nossa oração de qualquer maneira. A nossa oração, a nossa adoração, para chegar até Deus como um cheiro suave e agradável à narina dEle, é necessário que nós venhamos estar de acordo com a vontade dEle. É necessário que nós venhamos seguir o caminho do Senhor. Assim como eu dei o exemplo de Davi, a qual ele se arrependeu profundamente, assim também foi Paulo. Paulo era perseguidor, perseguia os cristãos, era uma pessoa mau, uma pessoa terrível, que fazia... perseguir a igreja, perseguir, assim como Jesus fala, Paulo, porque ele nos persegue, ele perseguia a igreja. Sabemos que quando nós perseguimos a igreja, estamos perseguindo o próprio Jesus Cristo. Mas mesmo assim, quando Jesus apareceu para Paulo, Paulo ali em Damasco, ele se arrepende, Ali Paulo, ele se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, e ali ele começa a pregar a palavra de Deus poderosamente, cheio da presença, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer. Arrependimento é isso, é gente a qual outra hora cometia pecado, vivia uma vida de adultério, uma vida de fornicação, uma vida assim a qual que não era do agrado de Deus, e
ao se arrepender, a gente deixa aquelas coisas tudo lá atrás, as velhas coisas lá atrás, e vive uma nova vida, uma vida de novidade com o Senhor, uma vida de transformação, uma vida de santidade com Ele. Então é isso que Deus ele espera de nós. Ele quer de nós a nossa fidelidade a Ele. É isso que o nosso Senhor quer de nós, a nossa fidelidade. De acordo com nós seguir, em primeiro lugar, obedecer a Deus, aí sim Ele vai receber o nosso louvor. Não é que Deus ele detesta o louvor, não é que Deus ele detesta o nosso sacrifício, não é isso. O que ele não aceita é que nós venhamos adorar Ele, fazer sacrifício de qualquer maneira, fazer sacrifício em desobediência a Ele, a Deus, né? Então Deus ele quer de nós, em primeiro lugar, antes de tudo, é a nossa obediência. Esse povo estava sendo comparado como Gomorra e Sodoma. Quem conhece, né, a história de Gomorra e Sodoma, o povo daqueles tempos era um povo terrível, fazia coisas terríveis e não estava nem aí, não tinha nem 1% de querer se arrepender, né? Eles faziam coisas terríveis, a moralidade lá era terrível. Então, e com isso Deus destruiu aquele lugar. E Deus ele vem nos alertando porque Ele quer nos salvar. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, porque nós que somos conhecedores da palavra de Deus sabemos para onde que o ímpio vai. Então Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que Ele tem enviado os profetas, homens de Deus, para pregar a palavra dele, porque Ele quer salvar a vida. Deus tem permitido essas coisas a qual eu citei ali atrás acontecer, porque para que o povo venha se arrepender. É como se um castigo bom, né, para o nosso bem. Porque vou dar um exemplo de um pai e um filho. Quando o filho está trilhando um caminho errado, um caminho torto, o que o pai faz? O pai ele corrige o filho, ele coloca o filho de castigo. O que o pai faz? Se for possível, o pai até bate na criança ou no jovem, dependente da idade do filho. Por quê? Porque ele quer o melhor para o teu filho. Ele quer que o teu filho fique no caminho, ele quer que o teu filho siga um caminho a qual lá na frente vai ser bom para ele. É a mesma coisa o nosso Deus. Ele permite que essas coisas aconteçam porque Ele quer o nosso melhor, porque Ele sabe que através do castigo a qual Ele tem, através do castigo e através dessas coisas a qual Ele tem permitido, é para o nosso bem, é para que nós venhamos ficar com o coração com mais sensibilidade, que nós venhamos voltar para a casa de Deus, porque a ideia de Deus era essa para o povo de Israel, era castigar o povo, para que lá na frente o povo viesse reconhecer, né, que só com Deus ele tem uma vida boa. E o que Deus tem para nós é muito maior, muito gratificante, é um presente enorme. O que Deus tem para nós é muito melhor e muito maior do que qualquer coisa que existe nesse mundo. Esse mundo aqui é passageiro, isso aqui tudo vai ficar, mas a sua alma vai prestar conta com Deus. E como é que estará a sua vida diante do Senhor? Como é que estará a minha vida naquele grande dia perante o Senhor? Então, essa palavra, eu vou terminar ela com uma pergunta. Como é que eu estou perante o meu Deus? Como é que eu estou diante do meu Deus? Será que as atitudes, as coisas que eu tenho feito, têm agradado a Deus? Examine a si mesmo e analisa isso, e você mesmo terá a resposta. O próprio Espírito Santo vai te conduzir. E eu falei no Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, e o Senhor me fez lembrar. Se você está sem força, não consegue
andar de acordo, obedecer às leis de Deus, viver uma vida reta com o Senhor, peça ajuda a Deus, ora a Deus, porque só o Espírito Santo que tem um poder de nos transformar, de mudar o nosso caráter, de nos convencer do pecado. É o Espírito Santo que nos conduz até o Senhor. Pois que a professora minha aqui da igreja, Lindalva, ela fala uma coisa muito importante: aquilo que a gente mais alimenta é o que vai reinar em nós. Se nós alimentamos mais a carne, então as coisas da carne automaticamente os desejos vão acontecer. Mas se nós alimentamos o Espírito, o que vai reinar em nós vai ser o Espírito. Se nós buscamos a Deus, oramos, jejuamos, nos alimentamos da palavra, fazemos aquilo que agradamos a Deus, isso aqui vai enchendo, vai nos alimentando espiritualmente. Então o desejo da carne vai cada vez diminuindo, a vontade de pecar, a vontade a qual nós conhecemos que a natureza humana tem, de imoralidade, de mentira, e outras coisas, de cobiça, tudo isso vai ficando de lado, porque o teu espírito, você está cheio da presença do Senhor. Então a palavra do Senhor diz, né, que a lei não tem como condenar uma pessoa que está no Espírito, porque como é que a lei vai condenar uma pessoa que está no Espírito? Não tem como, porque o Espírito produz frutos bons, e contra isso a lei não tem como condenar. E já o pecado, a lei condena. Por que a lei condena? Porque o pecado, ela transgride a lei de Deus, entendeu? Então é necessário que nós venhamos no dia de hoje voltar para a presença de Deus, porque pelos acontecimentos, pelas coisas que têm acontecido, já dá para perceber que nós já estamos nos fins do tempo. A qualquer momento, a qualquer hora, Deus vai voltar, e Ele vai levar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E eu vou encerrar por aqui, ainda tinha muita coisa para me falar, porém eu ia trazer uma palavra de 10 minutos, eu estou olhando aqui, já está 32 minutos, Deus foi colocando palavra na minha boca, mas que os irmãos venham, em nome de Jesus, assistir até o final. É uma palavra boa, né? Porque não tem uma palavra melhor do que essa, né? De Deus nos orientar, né? De uma forma a qual Ele quer nos salvar. Então, se Deus, Ele vem falando isso conosco, Ele vem nos exaltando, chamando a nossa atenção ao arrependimento, é porque Ele tem um amor muito grande em nós, em querer nos salvar, né? Em querer que nós, seres humanos, né, Ele quer que nós, seres humanos, como é que eu vou dizer uma palavra? Ele quer que nós moramos com Ele naquela terra maravilhosa a qual Ele está preparando, né, para nós, a qual Ele tem reservado para nós. Então Ele quer que nós vivemos aí nossa eternidade comendo do bom, do melhor, vivendo do bom, da melhor, tendo uma vida da melhor qualidade, né? E sabemos que essa é a esperança, né, do cristão, né? De saber que um dia nós iremos morar num lugar que não vai ter mais tristeza, não vai ter mais guerra, não vai ter enfermidade, não vai ter nada. Nós vamos viver lá eternidade, adorando a Deus. Vamos viver eternidade, dizendo, né, Senhor Santo, Santo, glorificando o Senhor, adorando o nome de Deus. Iremos viver uma vida maravilhadamente na presença do Senhor, né, por eternidade. Então, uma coisa eu falo para vocês: não troque esse momento, essas coisas limitadas, temporárias, por uma eternidade. Volte para a presença do Senhor agora, volta hoje, porque o Senhor, Ele quer te salvar. Uma alma para Deus é muito preciosa. Você não sabe como é que a tua alma é preciosa para Deus. A tua alma é muito preciosa para Deus. Volte para a presença do Senhor hoje. Você que está ouvindo essa palavra poderosamente de Deus, volta para a presença do Senhor hoje, porque hoje é o dia, hoje
é o momento certo de se arrepender, porque o amanhã pertence a Deus. Hoje eu estou aqui, mas daqui a meia hora, daqui a uma hora ou amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. E se eu morrer hoje, como é que eu morro hoje? Será que eu vou morrer com a minha salvação ou será que eu vou morrer sem a salvação? Isso, eu me examinando a mim mesmo, eu sei a resposta para mim. E eu faço a mesma coisa para vocês. Examine a vocês mesmos e vocês verão qual a situação, qual o caminho que vocês estão trilhando. O caminho da honestidade ou o caminho da verdade. Ou o caminho estreito ou o caminho largo. Ou o caminho da perdição ou o caminho da salvação. Qual o caminho que você tem trilhado? É só você examinar vocês mesmos, vocês verão isso. Uma coisa que Deus me fez lembrar agora foi o profeta Jonas, quando Deus usa esse profeta para pregar lá na cidade de Nínive. Vocês lembram o que aconteceu lá? Quando o profeta Jonas pregou? O profeta Jonas estava pregando sobre a destruição daquela cidade. E quando ele estava pregando sobre a palavra de Deus, quando o evangelho, quando aqueles homens ouviram Jonas pregando, eles usaram a roupa grosseiro, que representava arrependimento, e o rei fez que todo o povo não comesse nada e nem bebesse nada, e fez com que o povo jejuasse, para que o Senhor viesse agir com misericórdia, para você ver a diferença. E esse povo era um povo da Síria, não era um povo de Israel. Para você ver que quando a gente nos arrependemos do nosso pecado, Deus nos salva, salvar no sentido de livrar a gente da condenação. Então Deus nos livra da condenação. Então quando aquele povo, aquele rei, aqueles homens se arrependeram dos seus maus caminhos, Deus, ele mudou de ideia e não destruiu aquela cidade naquele tempo. Ele não destruiu aquela cidade. Isso porque eu estou falando isso, a importância do arrependimento, a importância de realmente se arrepender e deixar para trás a velha natureza e viver uma vida nova com Deus, uma vida reta, uma vida justa. Esse povo aqui, o povo de Israel, eles eram injustos, com os humildes, eles praticavam maldade, eles faziam coisas terríveis, eles matavam, eles eram criminosos. Os sacerdotes faziam coisa terrível. Os sacerdotes, para ele, mais o povo pecava, melhor era para ele, porque mais dinheiro eles ganhavam, porque os sacerdotes eles ganhavam dinheiro através do pecado do povo. Então para eles era bom o povo viver no pecado, mas eles faziam um sacrifício, para poder provavelmente pedir perdão a Deus, mas com certeza Deus não perdoava, porque uma coisa é eu pecar e pedir perdão e Deus me perdoar, outra coisa é eu pecar e pedir perdão, Deus me perdoar, eu pecar novamente e viver a vida inteira naquele mesmo pecado. Então eu creio que dessa forma Deus não perdoa. Ele perdoa assim quando a pessoa realmente se arrepende de todo o coração, quando realmente a pessoa está disposta a se arrepender. E só até aqui. Ficam todos com Deus. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada irmão, abençoe a vida de cada um que estará ouvindo essa palavra, que essa palavra venha chegar ao coração daqueles a qual estavam afastados da presença de Deus, a qual aqueles que estavam vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida de moralidade ou de mentira, ou seja o que for. Que nesse momento o Senhor venha perdoar os pecados, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, que o Senhor, em meio a essa pandemia que tem acontecendo, se for da permissão dele de continuar até ano que vem, para que almas venham a ser salvas, que seja feita a vontade do Senhor Jesus Cristo. O que importa é que o Senhor está conosco e tudo está no controle dele. Essas coisas, tudo que tem acontecido é para que o povo venha se aproximar mais da presença do Senhor e
eu peço que todos fiquem com Deus, uma boa tarde, um excelente dia para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Que todos recebam essa palavra, né, a qual também falou muito ao meu coração, a importância do arrependimento, né, porque o arrependimento ele nos traz benefício para a nossa alma, para a nossa vida, e que todos recebam essa palavra em nome de Jesus. Aquelas pessoas a qual vocês conhecem, que estejam passando ou afastado da presença de Deus, continue orando por essas pessoas, continue intercedendo, assim como Deus usou esses profetas para alertar o povo, que vocês também sejam usados por Deus para pregar o Evangelho de Deus, que vocês possam ser como Isaías, como Ezequiel, como Amós, como Oséias, homens a qual proclamaram a palavra de Deus, anunciaram a palavra de Deus, né? Assim como um homem que eu admiro muito, né? O profeta Ezequiel, né? A qual fala a respeito do vale seco, né? E ali Deus usa ele, né? Para pregar a palavra de Deus, né? A qual Ezequiel ele semeia a palavra ali, né? A semente é lançada e sabemos que o Espírito Santo é o que transforma, é o que convence o homem do pecado, né? Que nós devemos ser como Moisés também, a qual lá atrás o povo adorou o bezerro de ouro também, e ali Moisés intercedeu, né, pelo povo, pedindo a Deus misericórdia pelo povo, e que nós também devemos agir assim como Moisés agiu. Não devemos agir com um olhar de julgamento, mas sim com um olhar de misericórdia, de pedir misericórdia a Deus, de clamar ao Senhor: Deus tem misericórdia dessa vida, transforma, liberta. Que nós devemos ser como Ezequiel, né, pregando a palavra de Deus, porque é através daquilo que Deus colocar no teu coração para você pregar para o povo, Deus ele vai restaurar os ossos sequíssimos, vai restaurar, vai transformar, né, e vai dar vida novamente a essas pessoas. Que todos ficam com essa palavra, em nome de Jesus. Se deixar, eu vou até 6 horas da noite, mas ficam com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz, Senhor, para todos, amém.